Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe e te guarde neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Sem enrolação, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like que é muito importante. Nós estaremos orando, clamando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Vamos para mais um testemunho. Sei que Deus vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida, casa, lar, família, aonde você estiver. Profetizo bênçãos sem medidas em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 18, verso 20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se está presente. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Deixa Deus te usar, que eu vou deixar Deus me usar aqui, orando pela sua vida, direto deste monte. Salmista disse, capítulo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos para mais um vídeo e no final estarei orando pela vida dos irmãos. Acompanhe conosco. Graças a paz. Eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive hoje. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida, e os anjos do Senhor, ele apareceu para mim, e eu fazia a pergunta para ele, respondia que sim. E eles me levavam até o céu. Chegando ao céu, irmãos, o Senhor, ele me falava algo a respeito de uma pessoa. E depois que ele terminava de me falar a respeito dessa pessoa, o Senhor, ele falava que ele queria me mostrar algo que estava lá no céu. E ali, irmão, naquele momento, o Senhor, ele me leva. E eu de longe, eu vejo um homem sentado. E o Senhor me falava assim, caminhe até ele. E eu começava a caminhar, irmãos. E esse homem, ele estava sentado. E ele estava olhando para frente. E eu chegava. E eu perguntava, falava olá. Ele falava oi. Eu falava assim, o que é que você está vendo? Ele falava assim, eu estou vendo as maravilhas que o meu pai fez aqui. E ele estava contemplando, irmãos, sentado ali, tudo que passava. E eu falava assim, o que é que você está fazendo aqui? Ele falava assim, eu estou meditando. E eu falava assim para ele, eu falava, posso saber seu nome? E aí ele falava assim, e ele falava assim, o meu nome é Davi Miranda. E aí, irmãos, eu falava, Davi Miranda? E eu não tinha, irmão, lembrado. E esse homem, ele estava jovem. E eu falava assim para ele, Davi Miranda, aquele que morreu, eu falava assim, sou eu. E aí, irmãos, na hora, ele falava assim comigo, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu falei assim, você viu o que acontece? O que está acontecendo dentro da tua igreja? E ele falava assim para mim, aquela igreja não é minha. Ela já não é minha mais. E eu falava, por quê? Não foi você que construiu aquele lugar? Ele falava assim, até onde o meu pai permitiu eu construir, eu tive o amor pelaquela obra.
mas eu queria que ela me visse a última vez, porque eu queria que ela não desistisse daquilo. E eu falava assim, mas desistir do quê? Ele falava assim, dentro do coração dela, o Senhor ele colocou um desejo de pregar a verdade dentro da minha casa. E ali, irmãos, ele falava assim, tem pessoas que se levantaram contra ela. E aquilo que eu ensinei, ela queria botar em prática, ela não queria que aquilo morresse, tudo que a gente um dia conquistou através do Senhor. E ali ele falava assim, mas já que eu não posso ir até ela, você pode falar para ela não desistir, continuar pregando, mesmo que ela não esteja dentro daquela igreja, mas ela pode ganhar muitas almas aí fora ainda. E eu não quero que ela desista. E ali, irmãos, o Senhor ele aparecia na nossa frente, que ele abria como se fosse uma tela, irmãos, no chão, e a gente começava a ver alguns demônios que estavam caminhando com uma outra mulher. E eu via 2 principados muito grandes acompanhando essa outra mulher. E eu via que era Azazel e o outro era aquele príncipe da Pérsia. E muitos irmãos, eles estavam se desviando do caminho certo para um caminho totalmente errado. E ali ele falava assim, você viu? O mundo já entrou dentro da igreja, não tenho o que fazer mais. Eu podia até fazer, mas eu não posso intervir onde as pessoas não me chamam, aonde eles não me querem, que eu mude a minha casa, ele falava. E eu falava, Senhor, mas essas vidas vão se perder, como vão ficar essas vidas que um dia acreditaram que tudo que o teu servo tinha ensinado era verdade? Ele falava assim, nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente, ele falava. Todos eles conhecem a minha verdade. E aqueles que ainda não conhecem, ele falava, é por falta de sabedoria. Porque a minha palavra ainda está sobre a terra. E quando ela sumir, não tem pessoas que vão dizer, eu nunca ouvi isso, ele falava. Então, nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente. E aquelas que eu perdoar, é porque ainda tinha um coração sincero. E ali, irmãos, na hora o Senhor, ele me tirava dali. E eu falava, Senhor, eu não vou poder nem guerrear por aquela igreja. E ele falava, não. Eles já escolheram o que eles vão seguir, já tomaram a decisão deles. Mas eu continuarei com a filha do meu servo, a qual ele pediu que eu caminhasse com ela. Enquanto ela estiver no centro da minha presença, enquanto ela fazer as coisas certas, eu estarei com ela. Mas no momento que ela se desviar do caminho, o Senhor falava que já tinha tirado a misericórdia da vida dela. E ali, irmãos, a gente voltava para dentro da igreja. E aí o Senhor, ele começava a me falar, irmão, da oração. E ele falava assim, dentro do coração do meu servo, que ele falava assim, do Davi Miranda, eu tinha colocado um desejo, que ele levantasse um grupo em cada cidade. E cada grupo desse era um grupo de oração, um grupo de intercessão. E eu via, irmãos, umas irmãs e uns irmãos, não só num lugar. Era como se ele estivesse, como se onde colocasse ele em cada lugar, em cada canto. E ele falava assim, você está vendo? O meu servo ensinou eles a orarem e a me buscarem. Enquanto eles oravam, vidas lá fora estavam sendo libertas.
E quando eu ouvi o Felipe falar, irmãos, da experiência dele, e eu lembrei, irmão, do que o Senhor ele tinha me mostrado através da oração daquelas senhoras, e elas todas de joelho, irmãos, orando, como a gente tivesse aqui dentro, todas as noites. Só que eles não tinham experiência que nem a nossa. Mas, irmãos, eles viam o anjo do Senhor, ele descia no meio deles, e eles podiam contemplar aquilo que era maravilhoso do poder do Senhor. E ele falava assim: o mesmo desejo que eu dei ao meu servo, Davi Miranda, eu coloquei dentro do meu servo, Juscelino. E hoje vocês estão aqui. Cada oração de vocês tem atingido muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo libertas através da oração de vocês. Cada lágrima que vocês derramam, vocês têm uma parte daquelas vidas que são ganhas. E ali, irmãos, o Senhor, ele fazia assim eu contemplar, como se eu estivesse vendo as duas visões junto. Aquela oração daquelas pessoas que o Davi Miranda tinha colocado e a gente. E eu via a gente numa roda de mão dada, como se a gente tivesse feito uma corrente. Mas só que essa roda, irmãos, ela começava a crescer muito grande. Eu via vários irmãos vindo e pegava na mão do outro. E eu começava a ver aquela roda crescendo. E eu via, irmãos, os pessoal que oram pelo Meet. Eu via aquelas pessoas que têm abrido o propósito em oração junto com a gente. E o Senhor, ele falava assim: você está vendo essa roda crescendo? Ele falava assim: ainda vai ficar maior. Muitas pessoas têm entrado no mesmo propósito, de um mesmo reino, ele falava. E o mesmo pedido, vocês têm me adorado. Vocês têm buscado a mesma coisa. E é isso que me alegra. Irmãos, eu vi essa roda e a gente começava a sair do chão. Cada um ia saindo do chão e essa roda ia crescendo. E o Senhor, ele falava assim: vai lá e entra na roda. E quando eu pegava assim, irmãos, quando eu queria entrar na roda, que eu pegava na mão das pessoas, irmãos, é como o Senhor, ele estivesse tocando dentro do nosso coração. Eu sentia uma glória muito grande. E eu via várias armaduras descer do céu. E começava a colar no nosso corpo. E quando colava no nosso corpo, irmão, eu ficava maravilhado de contemplar a maravilha do Senhor. E eu olhava para o apóstolo. Eu via o apóstolo com uma armadura, como se ela fosse de diamante, transparente, irmão. Uma coisa muito linda. E aí, irmão, naquele momento ele puxava da costa dele uma espada. E essa espada, ela começava a brilhar. E ela era transparente. E o cabo dela, irmão, era transparente. E eu ficava maravilhado. Eu falava: Senhor, mas ele está diferente da gente. Ele falava assim: ele que vai liderar cada um de vocês. É ele que eu botei para que vocês o seguissem. Ele tem ensinado a cada um de vocês o caminho certo. E ali, irmão, naquele momento, eu vi a apóstola do lado dele, com uma asa de fogo muito grande, muito linda aquela asa. E ela pegava na mão dele, e o Senhor, ele falava assim: agora eu vou enviar cada um de vocês a um lugar diferente. E ali, irmão, naquele momento, o apóstolo e a apóstola, eles começavam a sair, se afastar assim da gente. E aí, ele, como se ele tivesse dado uma direção a cada um. E um ia para um lado, um ia para o outro. E assim se ia, irmão, cada um. E na hora, o Senhor, ele falava assim: agora guerrei. E eu já começava a guerrear, irmãos, a guerrear muito. E eu estava com 2 espadas na mão. E
aparecia um cano em cima do meu braço. E eu ficava olhando para aquele cano e ele falava assim, não pare, guerreie. E eu começava a guerrear, irmãos. E quando eu apontava meu braço para frente, é como se aquele cano que estava aqui, ele aumentasse, ficasse comprido. E eu conseguia, irmão, acertar demônios que estavam longe de mim. E eu achava aquilo maravilhoso. E aí que eu começava a guerrear ainda mais, irmão. E eu comecei a entrar naquela guerra. Foi uma guerra difícil, mas o Senhor, Ele nos deu vitória. E quando Ele me tirava dessa guerra, irmãos, quando acabava essa guerra, o Senhor, Ele me levava ao inferno. E no inferno, irmãos, eu via umas pessoas numa fila. E eu via como se fosse um rolo. E eu via aquelas pessoas se ajoelharem. E eu via aquele rolo passar por cima da cabeça delas. E eu ficava olhando aquilo, irmãos, e eu começava a caminhar para mais perto. E eu falei assim, Senhor, eu vou para a guerra aqui. Ele falava, não. Ele não vai, você não vai para a guerra. Mas contemplem o que vai acontecer com essas pessoas. Eu começava a ver, irmão, de uma por uma, a cabeça daquelas pessoas sendo esmagada. E eu falava, Senhor, por que está acontecendo isso com essas pessoas? Ele falava assim, essas pessoas, elas têm a mente vazia. É pessoas que não vêm para dentro da minha casa orar. Essas pessoas que têm blasfemado contra a oração da madrugada, ele falava. Eles não sabem o poder da oração. Se eles soubessem, viessem me buscar, eles não estariam aqui. E isso que está acontecendo com eles é porque eles não têm nada dentro da cabeça deles. Quando eles entram dentro da minha casa, eles não dão ouvido à minha palavra. E é assim que eles têm estado no inferno. E ali, irmãos, eu começava a andar com o Senhor. E eu começava a ver umas pessoas, como o demônio estivesse puxando a língua para fora. Eu via umas pessoas sendo rasgadas ao meio. E eu começava a ver, irmão, várias torturas ao mesmo tempo. Quando eu chego mais à frente, irmão, eu via um senhor. E eu ficava olhando de longe aquele homem. E o Senhor falava assim, chegue mais perto. Chegue mais perto. E quando eu chegava, irmão, bem perto daquele homem, eu o conhecia. E eu via que era o presidente Lula. E eu via ele, irmãos, em cima de uma mesa, todo acorrentado. E lá, irmãos, eu via os demônios. Ele começava a torturar ele. Mas a primeira coisa que eles faziam, irmão, era arrancar a língua dele e o coração dele. Ele falou assim, ele ouvia, irmãos, os demônios falar assim, tu lembra que tu prometeu muita coisa e não cumpriu. Você é um mentiroso. E eles arrancavam, irmão. E eles metiam a mão dentro do peito dele e puxavam o coração dele. E ele falava assim, o teu coração é sujo. E o que te trouxe aqui foi porque tu se levantou contra a igreja daquele lá de cima, eles falavam. Aquele lá de cima, ele teve amor à tua vida. Mas você não quis escutar. E é aqui que tu veio parar. Irmãos, e começava a tortura naquele homem. E eu via que eles começavam a cortar o braço. E cada vez que ele cortava uma parte do corpo dele, irmãos, ele começava a falar por que era aquele pecado. E ele cortava os dois braços dele, ele falava assim, tu tem roubado diante dos olhos do meu pai. Tu tem roubado diante dos olhos daquele lá de cima. E você, diante dele, é um ladrão, diante de todos. E ali, irmão, naquele momento, ele começava a gritar. E ele falava assim, você acha que você vai sair daqui? Você já foi entregue a nós. Então aqui você vai permanecer o resto da sua vida. E ali, irmãos, ele começava a arrancar o vidro da cabeça dele do lugar. E ele falava assim, ele falava desse jeito, gritando ainda, irmão, a cabeça dele fora. E ele falava assim,
me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. E ele falava assim: agora você pode orar à vontade, que ele não vai te escutar aqui mais. Você tomou a tua decisão e escolheu o lugar que você queria vir. E ali, irmãos, o Senhor, ele me tirava e eu voltava à igreja. E quando eu voltei à igreja, quando eu abri meus olhos, eu pude contemplar os anjos do Senhor sobrevoando a igreja. E eu comecei a adorar o Senhor, sentado. E eu falava assim: Senhor, muito obrigado, Deus, por ter escolhido a gente. Escolhido a gente e no meio de muitas pessoas, o Senhor tem nos dado a graça. E eu fui ali para trás, mas eu comecei a clamar ao Senhor. E eu falei: Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, não só da minha vida, mas de todos aqueles que ainda estão no mundo perdido, para que não vá naquele lugar onde eu saí. E ali, irmãos, eu automaticamente assim, eu voltei assim de novo. E essa foi a minha experiência, amém. Eu quero orar pela vida dos irmãos, eu quero clamar. Depois desse vídeo, desse testemunho abençoado, queremos orar, engrandecer e exaltar ao nome do Senhor, porque Jesus está voltando e devemos ficar ligados 24 horas, porque a trombeta irá soar a cada minuto das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus e eterno Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e também louvor. Pai celeste, neste dia chamado hoje, quero lhe entregar, meu Pai, a cada filho e filha tua. Toma, Senhor amado, a cada servo, serva, a cada pedido de oração direto deste monte, eu quero profetizar que os teus filhos vão receber algo sobrenatural. E a cada jovem, criança, adolescente, homem e mulher que for contemplar e ver esta oração, que seja mais do que abençoado, cheio, transformado pelo poder da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, entrego a cada família, a cada lar, a cada relacionamento nas tuas mãos. Ser com cada filho e filha tua dando vitória. Levanta, capacita, ergue do charco de lodo. Não deixe os teus filhos parar, desistir, retroceder na tua presença. O Senhor diz na sua palavra em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e o Senhor nos deu poder para pisar em serpente e em escorpiões. E se nós bebermos alguma coisa mortífera, não nos faríamos dano algum. O Senhor está conosco em meio ao vale da sombra da morte. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece em meias lutas, em meias provas. Aqueles que estão desanimados, tristes, cabisbaixo, pensando em parar, em desistir, pensando, meu Pai, até mesmo em tirar sua própria vida, cometer uma loucura, que seja repreendido e julgado por terra. A poder no teu santo nome. Eu quero profetizar direto deste monte, Deus, todos os contritos, a todos, meu Pai, necessitados de ser revestidos de grande glória e poder, que seja, meu Pai, levantados do alto da cabeça à planta dos pés. Oh, Espírito Santo, eu não te peço prata e nem ouro, mas o que eu te peço nesta hora, que o teu Espírito Santo vai habitar e a tua glória vai resplandecer, porque, Senhor amado, a tua palavra diz que pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa súplica nesta manhã, manhã de vitória, manhã de bênção, manhã também de luta, de guerra. É mais na guerra que o Senhor dá vitória, é na guerra que o Senhor levanta, é na guerra que o Senhor capacita, é na guerra que o Senhor ergue, é na guerra que o Senhor nos tira do charco de lodo. Quantas pessoas estão sofrendo no planeta Terra devido aos ataques de Satanás? Quantas pessoas estão passando por lutas, por provas, devido aos ataques que têm se levantado da esquerda e da direita? Mas eu te peço nesta hora, direto deste monte, eu quero profetizar cura, libertação na vida dos teus filhos e das tuas filhas. A tua palavra diz em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor, toda a dor, toda a opressão que tem oprimido teus filhos, para abrir as portas do inferno e tentar destruir e acabar com teu povo. Mas nesta hora, este mal vai ser repreendido e jogado por terra. O Senhor está conosco para nos levantar. E eu te peço que toda obra feita de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de magia negra, obra de voodoo, obra feita a 7 palmos da terra, não vai prevalecer, e as portas do inferno será jogada por terra nesta hora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fala com teu povo, com a tua igreja, tira toda a fraqueza, todo desânimo, todo espírito de derrota, vai bater em retirada, espírito de bruxaria, espírito de manticaria, espírito que tenta entrar para disseminar, para tirar as forças dos teus filhos nesta hora, que seja repreendido e jogado por terra. Há poder no teu santo nome. A cada pedido de oração, a tua filha irmã Igma, meu Pai, toma a sua filha, a sua casa, a sua família nas tuas mãos. Ser com a tua filha dando vitória. Visita, meu Pai. Vai dando força, vai dando ânimo para tua filha se levantar. Lhe entrego o teu filho, pastor Júlio César, nas tuas mãos, a qual ministrou a tua palavra ontem, meu Pai. Toma o teu servo das tuas mãos, palavra abençoada. Toca, meu Pai, na saúde do teu filho. Toca, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Toma o seu filho Rian, sua esposa, seu outro filho também nas tuas mãos. Abençoa ele da vitória, aonde ele estiver. Que ele seja mais do que abençoado, em nome de Jesus. Dê mais sabedoria, entendimento da tua palavra, a cada dia mais e mais. Que o teu filho seja mais do que abençoado, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nos dê um dia abençoado, tranquilo, um dia sereno na tua presença. Que este dia chamado hoje seja o melhor dia das nossas vidas. Abençoa e dá vitória. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço, da certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações. Fui. Até a próxima.